Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu volto 2 anos depois para comentar e reclamar um pouco das editoras brasileiras. Há 2 anos, em julho de 2021, eu lancei um vídeo que é um vídeo antológico aqui do canal, reclamando das editoras brasileiras, em que eu pontuava as nossas insatisfações a fim de que as editoras pudessem se dar conta do que não estava nos agradando e, quem sabe, melhorar o que elas vinham fazendo até então. Foi um vídeo muito assistido, muito comentado, as pessoas desabafaram e eu acredito que sim, muita coisa mudou desde então e outras coisas não. Então eu venho hoje para fazer uma atualização do que mudou em relação a editoras como Antofágica, Global, Globo, Record, Companhia das Letras, Editora 34. Eu venho também para falar sobre outras editoras que eu não havia comentado naquela ocasião e para falar de 2 temas que eu evitei tocar ali porque pretendia fazer um vídeo à parte, mas que agora eu decidi juntar neste vídeo, que é a questão do preço dos livros e da relação das editoras com os produtores de conteúdo. Assim como no vídeo de 2021, a caixa de comentários deste vídeo serve como um serviço de atendimento ao consumidor. O reclame aqui do mundo editorial. Deixe seu desabafo, deixe seu elogio, deixe sua reclamação. Vamos utilizar esse espaço como um espaço onde as editoras possam olhar para os nossos comentários e se aperfeiçoar, melhorar pontos que elas não estavam levando em consideração antes. É muito importante, então, que além desses comentários das reclamações, se você não for comentar nada nesse sentido, você comente pelo menos com o coração, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, porque desse modo é mais provável que essas nossas considerações cheguem de fato às editoras, porque o vídeo vai ganhar um alcance maior. E se você está chegando a este vídeo, a este canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, porque aumentando o alcance do Booktube, este é um outro fator, nós também aumentamos a força da nossa comunidade leitora diante das editoras em vídeos como este. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar diz respeito ao preço dos livros. O preço do livro no Brasil sempre foi alto, mas nos últimos anos esse preço aumentou ainda mais e os livros estão saindo com preços de catálogo assim altíssimos, principalmente nas grandes editoras. Fácil, um livro de 200 páginas está custando R$ 100 quando ele acaba de ser lançado. E não era assim, pelo menos em relação a essas edições mais tradicionais, sem muitas 9 horas, sem muita coisa que encarece. E o que eu acho perverso nessa dinâmica é que esse livro que sai por 100, 120, 200, 240, depois ele vai entrar em promoção. E ele vai entrar em promoções agressivas, às vezes, de 50%, 60% de desconto. Mas qual que é a cilada disso? A cilada é que essas promoções agressivas geralmente vão acontecer em plataformas como a Amazon, Submarino, Mercado Livre, etc. As pequenas livrarias e as livrarias de um modo geral vão continuar vendendo esses livros pelo preço de catálogo, porque elas têm uma dinâmica diferente de mercado. Ou seja, elas vão continuar vendendo esses livros por 100, cento e tanto. Ou seja, elas não vão vender na maior parte das vezes esses livros porque eles estão muito caros. As pessoas não vão comprar os livros no lançamento porque vão ficar esperando a promoção agressiva. E aí a gente alimenta um ciclo que fica eternamente dependente de promoções agressivas. Um outro efeito colateral dessa dinâmica é o que ela prejudica as pequenas editoras. As pequenas editoras, como eu disse num vídeo em que eu apresento 7 pequenas editoras para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, é bem importante complementar este vídeo aqui com aquele vídeo, elas não têm condições de mercado de dar grandes descontos. Elas não vão poder dar descontos de 50%, 60% na Amazon. Mas geralmente elas costumam trabalhar com preços de catálogo que são um pouco menores, ou seja, elas não costumam de cara já colocar um livro a R$ 100, 110, às vezes os livros já custam 50, 60, 70 no máximo. E assim, mesmo quando elas dão desconto na Amazon, o desconto é de 15, 20%,
porque o ponto de partida já é um ponto de partida mais baixo. Porém, quando você tem um ambiente que está acostumado e dependente de descontos agressivos, de descontos de 50% e 60%, as pequenas editoras que já têm maiores dificuldades de divulgar e vender os seus livros não vão poder dar esses descontos. E aí fica a impressão de que os livros delas são os mais caros, quando na verdade os livros delas já estão a 15, 5 ou 10% de desconto, mais baratos às vezes que os livros das grandes editoras. Só que por conta daquele percentualzinho que aparece lá na Amazon não ser tão grande, tem-se a sensação de que aquilo ainda é alguma coisa cara e aquele livro não vende, e assim a gente vai alimentando um ciclo vicioso. Mas a minha questão é, se depois o desconto a ser dado vai ser de 50% a 60%, por que já não trabalhar desde o começo com um preço mais acessível e parar de trabalhar depois com esses descontos agressivos, porque não será mais necessário desconto agressivo, já que o livro desde o começo está um pouco mais barato. Afinal, se vai dar o desconto agressivo, é porque é possível dar o desconto agressivo. Por que então já não começar com um livro mais barato desde o começo e assim também evitar a perda da bibliodiversidade no sentido de que prejudica as pequenas editoras? Eu cito como exemplo de livros caros e que às vezes estão impedindo o acesso dos leitores, este aqui, Garcia Marques, História de um Deicídio, que é a tese de doutorado do Mário Vargas Llosa sobre o Gabriel Garcia Marques. Eu tive o privilégio de receber esse livro da editora, mas eu me lembro muito bem de que quando eu fui colocar o link dele lá no Book Haul, na descrição do vídeo do Book Haul, eu quase caí para trás quando vi o preço cheio dele. Achei muito caro, mesmo para os padrões da Editora Record. Outro livro que é caríssimo, que raramente entra em promoção e que por isso tem impedido o acesso dos leitores a esse escritor, e eu falo isso com conhecimento de causa, como alguém que vem conduzindo um projeto de leitura coletiva desse escritor, é aquele box ali do Júlio Cortázar. Ele é lindo, ele é maravilhoso, é um trabalho precioso. Só que aquele box, desde que foi lançado, a média dele é 170, 180 reais e não passa disso. Eu comprei ele numa promoção por 125, que ainda é caro, mas foi assim, um evento raro. Ele, hoje em dia, raramente baixa de 150 e olha lá quando chega a 150. E por conta disso, as pessoas não estão chegando à literatura do Cortázar. Como todos os contos estão reunidos ali, esses contos não estão mais disponíveis em edições avulsas, os contos do Cortázar estão sendo menos conhecidos. Vejam, que efeito colateral perverso dentro do sistema literário, que é um preço muito caro, a depender de como ele é posicionado dentro de uma coleção, como ele pode ser prejudicial. Agora passo a falar sobre a relação das editoras com os produtores de conteúdo. Em relação a 2 anos, eu acredito que houve uma melhora. No sentido de que sim, as editoras estão progressivamente se dando conta de que essa produção de conteúdo é importante, os programas de parceria vêm sendo ampliados, a quantidade de pessoas admitidas nesses programas de parceria vem sendo ampliada, as regras vêm sendo um pouco mais interessantes, no sentido de não ficar exigindo que a pessoa resenhe o livro, quase que numa relação de CLT, mas sem o salário. Enfim, tá um pouco mais interessante, mas ainda há muito que caminhar. Eu sinto que o mercado ainda não tem a noção do que nós podemos fazer para ele e principalmente da necessidade que a gente tem de se sustentar. Fala-se muito do pequeno escritor, da pequena livraria, da pequena editora, do que é preciso fazer para que esses players do mercado sejam sustentáveis dentro dele. Mas ninguém ainda está falando, a não ser nós mesmos, e olha lá se nós mesmos estamos falando, sobre a necessidade que nós temos de nos sustentarmos e do quanto isso é difícil, do quanto o que nós fazemos é muito mais por amor do que por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, certamente estaríamos fazendo outras coisas. Mas essa história do amor, ela às vezes cansa, e a necessidade do dinheiro bate a porta. Então, assim, como viabilizar que esses players, nós, booktubers, produtores de conteúdo no Instagram, no TikTok, como sermos sustentáveis? Como não ficarmos dependendo apenas
dos links da Amazon, que são super importantes, como não ficarmos dependendo apenas de clubes de leitura, que não necessariamente trazem o retorno financeiro suficiente para manter um trabalho todo. Enfim, essa questão precisa ser debatida. E uma coisa que também precisa aumentar, já houve um início, mas precisa aumentar, é trazer o produtor de conteúdo para dentro do núcleo ali do mercado editorial. No seguinte sentido, a gente também pode contribuir em mesas de debate, em produção de conteúdo para editoras, conteúdo assim, vinculado mesmo, não só esse que a gente recebe o livro e comenta livremente, mas uma parceria estreita para lançar um livro, para produzir um post, para fazer uma ação conjunta mais direcionada, porque nós não estamos sendo convidados para escrever num jornal, para escrever numa revista literária, para entrevistar um escritor. Tantas possibilidades estão aí abertas. Há sim muita gente boa aqui na nossa esfera de conteúdo que pode estar desempenhando essas funções e com isso também ganhando dinheiro. Falta trazer mais dessas pessoas. E falta as editoras, mesmo aquelas que abrem parcerias, serem mais ativas no sentido de interagir com o conteúdo que nós produzimos. Eu sinto que isso é muito pouco aproveitado. O Instagram é muito simbólico nesse sentido. Sempre que a gente posta alguma coisa, a gente marca a editora. A editora, quando faz isso, ela compartilha aquele story, aquele post lá nos seus stories. Mas é assim, é um negócio meio solto. Às vezes vira uma série de compartilhamentos que eles estão fazendo nos stories que, na verdade, ninguém assiste aquilo, ninguém chega ao conteúdo de ninguém por conta daquilo. Então vira assim, a editora parece que está fazendo alguma coisa, a gente acredita que isso está acontecendo, mas ninguém se beneficia concretamente com aquela ação. Nem a gente, nem a editora. Eu acho que falta, por exemplo, quando você for compartilhar o conteúdo que um produtor de conteúdo fez, contextualizar aquilo, explorar melhor aquilo, não só jogar lá nos stories. A editora Moinhos, por exemplo, faz uma coisa muito legal. De vez em quando eles montam uns posts no feed muito bem feitos, em que eles vão dizer quem falou sobre aquele livro que eles lançaram. E aí eles trazem excertos das opiniões de nós, produtores de conteúdo, sobre aquele livro. É uma coisa que é bacana, que nos valoriza e também ajuda a vender o livro deles. Entendem o que eu estou querendo dizer? Não é uma coisa jogada, só compartilhar um post. Gente, essa história de compartilhar story precisa muito ser pensada, porque já virou uma coisa sem sentido. Às vezes você quer mostrar gratidão àquela pessoa que te referiu. Mas em termos de produção de conteúdo, virar uma série de compartilhamentos desse sentido não interessa a ninguém. Ninguém assiste aquilo e ninguém chega ao conteúdo de ninguém por conta daquilo. Se você contextualiza esse compartilhamento, a coisa tem muito mais potencial de acontecer. Em termos de produtores de conteúdo, continuamos muito dependentes da Amazon. A Amazon, nesse sentido, não temos o que reclamar, pelo menos no meu caso, eu não tenho o que reclamar. Enquanto não houver outras alternativas, continua sendo a minha principal fonte de renda, e eu sei que é a principal fonte de renda para muita gente. Não adianta a gente demonizar a Amazon, e eu entendo perfeitamente a necessidade das livrarias físicas, certo papel perverso que a Amazon pode sim desempenhar no mercado, eu não sou inocente, mas a verdade é que para os booktubers não tem jeito de ser diferente. Se nós vamos falar sobre a priorização de livrarias pequenas, e olha, eu tenho o privilégio de ser parceiro de uma livraria, a Vamos Ler, mas nem todos têm o mesmo privilégio. Se nós vamos focar muito nisso e abrir mão da Amazon, é preciso que exista uma alternativa financeira para isso e que esse dinheiro chegue para nós de algum modo. Se não chegar para nós de algum modo, nós vamos continuar trabalhando em favor da Amazon, inevitavelmente. Aliás, sempre que eu deixo um link aqui embaixo que você acessa o site da Amazon através desse link e compra algum produto, qualquer produto que seja, você está ajudando o meu canal. Isso é super importante, eu vou deixar os links para os livros que eu mostrar aqui embaixo. Você pode comprar outras coisas também, desde que através dos links. E se você quer também que eu fique menos dependente dos links da Amazon,
você pode me apoiar no Apoia-se e participar ao mesmo tempo de um clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Também vou deixar o link e o convite aqui embaixo para você. Feitas essas considerações sobre o preço dos livros e sobre o papel dos booktubers e sua relação com as editoras, eu passo a falar de 3 novas editoras, principalmente no que se refere à relação com os produtores de conteúdo, que eu não havia mencionado antes. Todavia, Rocco e Nova Fronteira. A editora Todavia é uma editora da qual eu gosto bastante, eu gosto muito do catálogo, já comentei vários livros deles, acompanho com interesse o catálogo, mas a verdade é que, na minha percepção de alguém que mora em Jaú, no interior de São Paulo, é uma editora extremamente focada no eixo Rio-São Paulo, com pouco interesse, me parece, no interior, em outras partes do Brasil, em termos de produção de conteúdo, e que também, a meu ver, ainda não se atentou, diferentemente de outras grandes editoras, para o papel dos produtores de conteúdo. Por exemplo, a editora, todavia, não tem um programa de parcerias, apesar de ser uma editora de grande porte hoje em dia. É uma das poucas, se não a única editora de grande porte que não tem um programa de parceria. Eu vejo que eles enviam de vez em quando livros para alguns produtores de conteúdo, mas mesmo isso é muito pouco. E eles enviam principalmente para produtores de conteúdo de São Paulo. Produtores de conteúdo que também podem participar de eventos presenciais da editora. Porque eles têm um evento lá em que eles apresentam os lançamentos para os livreiros e para produtores de conteúdo, mas é presencial em São Paulo, é uma coisa bacana, se você está lá é interessante de se participar, mas restringe muito o alcance. Então eu acho que a Todavia faria muito bem em estabelecer um programa de parceria e um programa de parceria que atinja o Brasil todo. Ainda é uma editora com muita cara de São Paulo, no máximo eixo Rio-São Paulo. Outra coisa que me faz ver que a editora não presta tanta atenção assim nos produtores de conteúdo. Uma vez eu participei de forma online desse evento deles, apresentando os lançamentos para livreiros e produtores de conteúdo. Foi uma coisa interessante, foi. Eu tive essa oportunidade por conta aqui de um colega livreiro. Só que eu vi pelas reações dos editores que eles ainda são muito focados na imprensa tradicional. Olha, eu não estou aqui demonizando a imprensa tradicional, falando que a gente tem que se informar pelo Telegram, coisa e tal. Imagina, eu até assino a imprensa tradicional e a leio. Só que a verdade é que no que se refere a livros, gente, por favor, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Veja, tem influências muito menores do que já tiveram no passado. Nem se compara com a influência que nós, enquanto comunidade de produtores de conteúdo na internet, temos. E um editor lá estava, assim, maravilhado pelo fato de determinado livro ter sido resenhado, e parece bem resenhado, na Folha de São Paulo. Eu fiquei, assim, meio alarmado com aquele comentário, porque me pareceu desconectado do funcionamento das coisas hoje em dia. Então, editora Todavia, se algum de vocês estiverem assistindo a este vídeo, pensem melhor, tentem ir para além desse núcleo paulista, atingir o Brasil todo e perceber a força dos produtores de conteúdo nas redes sociais. Uma outra editora que eu não vejo tendo movimento e tendo interlocução com os produtores de conteúdo e com as redes sociais de um modo geral é a editora Rocco. Eu não entendo para onde a editora Rocco está indo, eu não entendo qual é o catálogo da editora Rocco, o que esperar desse catálogo. Eu estou dando meu depoimento pessoal, pode ser algo meio subjetivo, eu reconheço. Mas pelo menos para mim, a editora Rocco não está comunicando o seu produto de uma forma eficiente. De vez em quando eu descubro coisas deles e gosto, acho interessante, mas são assim, descobertas fortuitas. Eu não tenho uma ideia de catálogo e de para onde a editora está indo, como eu tenho, por exemplo, da Record, da Companhia das Letras e de várias outras editoras, a Todavia mesmo, por que não?
Então eu acho que essa comunicação precisa ser aperfeiçoada. Uma outra editora que eu menciono é a editora Nova Fronteira. A editora Nova Fronteira também, eu acredito, não se comunica bem com produtores de conteúdo e nas redes sociais de um modo geral. Eles até abrem programas de parceria, mas é um programa de parceria muito antiquado, que exige, assim, de forma quase CLT, que você resenhe livros a troco a quê? De receber o livro de graça? Por favor. É um contrato, digamos assim, que quando eu li, olha, eu acredito que dá margem até para discussão na justiça trabalhista, porque exige coisas que vão muito além do que é um programa de parceria em que você simplesmente recebe um livro de graça e não recebe nada a mais do que isso. Então eu acho que vale aperfeiçoar isso, e eu sinto que a editora Nova Fronteira vem fazendo aquele movimento de requentar as capas dos livros, o que eu acho bom no sentido de que mantém o livro circulando, mantém o livro com uma capa aprazível e tal, mas assim, eu acho que eles estão fazendo isso num ritmo muito acelerado, e agora as capas que eles começaram a empregar para aqueles clássicos, né, que antes até saíam em capa dura, para mim não estão tão interessantes assim, não estão me agradando. Eu também senti que eles vinham num ritmo bom de publicar uns box interessantes, mas que isso deu uma arrefecida entre 2021 e 2022 e ainda não voltou. Então estou sentindo falta de ser surpreendido pela editora Nova Fronteira. Antes de passar para as editoras que eu comentei no vídeo passado, eu quero fazer algumas considerações gerais que se aplicam às editoras em geral. Por exemplo, a questão dos audiobooks. Há grandes casos de audiobooks, eu vou mencioná-los mais à frente, mas a verdade é que as editoras ainda prestam muito pouca atenção aos audiobooks. E as que estão fazendo audiobooks fazem isso de uma forma que para mim não é interessante. Elas às vezes restringem a plataforma na qual o audiobook estará disponível e, por exemplo, não disponibilizam o audiobook no Google Play, que é a plataforma que eu consumo, porque eu prefiro concentrar todos os meus audiobooks numa plataforma só, até para que eu não os perca em um monte de aplicativos diferentes. E eles também não conseguem te vender o audiobook, no seguinte sentido: você não consegue acessar uma página dentro do site da editora em que esteja a lista de todos os audiobooks que eles já produziram. E às vezes você só descobre que um audiobook foi produzido por acaso, fortuitamente. Então eu acho que vale comunicar melhor esse produto. Uma outra questão que me incomoda é a questão das pré-vendas. As editoras fazem umas pré-vendas que não significam nada. Não há nenhum atrativo nas pré-vendas. Quando não acontece de você comprar um livro em pré-venda e ele chegar por último para você. Ou seja, todo mundo já tem o livro, já chegou a todas as livrarias e você que comprou na pré-venda ainda não recebeu. Eu acho que vale dar desconto na pré-venda. A Antofágica faz isso muito bem. A Ubu também faz isso muito bem através do Circuito Ubu, que eu assino. Os livros do Circuito Ubu, eles chegam a você como se fosse numa pré-venda, de fato, muito antes de chegarem às principais livrarias, e eles chegam num preço que vale muito mais a pena do que se você comprar nas livrarias. Então são dois casos de pré-venda que para mim funcionam muito bem, da Antofágica e da Ubu. Mas os outros, em que nem se dá desconto, ou que não se dá nenhum brinde, ou se vai dar um brinde, dá um marcador de páginas. Gente, marcador de páginas de brinde, tenha santa paciência. Em que mundo a gente tá? A gente não é bobo, por favor. Precisa de mais coisa, precisa de mais capricho. A gente, enfim, paciência, respeito. Trabalhem a pré-venda. Trabalhem a pré-venda porque aqui a gente está muito acostumado na comunidade leitora a comprar livro que não é lançamento. Justamente por conta daquela dinâmica das promoções agressivas que começam a acontecer só depois. Então, se vocês querem que a gente compre o livro quando ele é lançado, aperfeiçoem esse sistema de pré-venda. A Antofágica, como eu disse, faz isso muito bem. Eles têm uma pré-venda que cria uma expectativa, que cria um engajamento e muita gente compra o livro nesse momento. Outra coisa, os boxes caça-níqueis. Gente, pelo amor de Deus, essa história do box, aí sim eu tenho que parabenizar a Nova Fronteira, que faz os melhores boxes. Por exemplo, esse aqui do José de Alencar que eu acabei de comprar. Maravilha, um negócio duro,
negócio que realmente é hardcover. Os livros, então, olha que bonitos, que interessantes, foram feitos para durar, o box tem um significado. Agora, por exemplo, infelizmente eu vou ter que mencionar esse caso, é até uma editora parceira, mas aqui eu acho que faltaram, enfim, não foram bem sucedidos. Global. Fizeram esse box para Corpo de Baile do José Saramago, não, do João Guimarães Rosa. Gente, só colocaram os 3 livros avulsos dentro desse papel, que olha, a capa, se bobear, é mais dura do que o papel que compõe esse box. Gente, pra que isso? Box tem que ter sentido, não adianta só colocar 3 livros dentro de um negócio que já vem amassado e cobrar mais caro por isso, ou sei lá, cobrar que não seja mais caro, mas falar que isso é um box, que é uma coisa interessante. Não, pra mim o box, além de ser box que dura, que acondiciona o livro, o projeto do livro também tem que mudar, tem que ter um outro atrativo. Não pode ser só colocar o livro vendido avulso dentro de um negócio. Por favor, box, caça-níquel, mais não. Isso não é só esse caso da Global que eu mostrei aqui, que eu não gostei. Várias outras editoras fazem isso. A Nova Fronteira não. Realmente vamos louvar que não faz. Mas várias outras fazem isso e para mim isso é um desrespeito. Outra coisa que anda me incomodando, aí eu vou falar enquanto booktuber e dentro daquela problemática da nossa sustentabilidade, são as grandes editoras começando a fazer clubes de leitura próprios. Devagar com o andor, porque uma das poucas alternativas que nós, produtores de conteúdo, encontramos para sobreviver foi a da criação de clubes de leituras. Se vêm as grandes editoras, com toda a força que têm, começam a fazer clubes de leitura também, o que vai ser de nós? Então, assim, eu sei, tem toda a liberdade constitucional de fazê-lo, mas para pensar no mercado como um todo, em todos os players, é preciso ter a noção do efeito negativo que esse movimento vai ter sobre os produtores de conteúdo. Existe a questão do papel pólen soft e do papel pólen natural, em que as editoras começaram a publicar agora naquele papel pólen natural, que é um pouco mais escuro. Muita gente não gostou, eu também não. Só que isso me parece tem a ver com a grande produtora de papel aqui no Brasil, e que domina o mercado e que decidiu fazer dessa forma. Então eu acho que é algo que cabe menos nesse vídeo, no sentido de que foge um pouco do controle das editoras. E uma coisa que para mim continua patente em todas elas, a maioria pelo menos, é a falta de previsibilidade de para onde vai o catálogo, de para onde vai a coleção, de para onde vai a publicação de determinado escritor. Nós que compramos muito livro, nós temos um sentido de coleção. Então, para a gente é importante saber para onde vai determinada coleção, para onde vai determinada obra completa, que exista, por exemplo, uma coerência gráfica dentro dessas obras completas e dessas coleções. Para mim, ainda falta ser mais transparente quanto a isso e comunicar esse fenômeno de uma forma mais eficiente para o leitor. Último ponto geral, questão de ser pautado por filmes e séries. Eu acho isso um absurdo, meu Deus. Como as editoras vivem em função de Netflix, de Prime, de HBO, publicando coisas que viram filmes e séries. Não estou nem entrando no mérito de livro com capa de filme. Parece que as editoras estão levemente melhorando esse aspecto ao criar as JACTs. Mas assim, para que ficar sendo pautado por isso? Será que faz tanta diferença mesmo? Se você trabalha dentro de uma editora que publica livros conforme eles vão sendo lançados em forma de filmes ou séries, o boom de vendas é tão grande mesmo? Porque eu não percebo quem está ao meu redor, e nessa comunidade virtual é muita gente, lendo livros porque foram lançados filmes e séries relacionados. Para mim, isso é muito esquisito. Eu acho que é uma lógica superestimada e que vale a pena revisitar de forma crítica. Ok, agora a gente vai para o que aconteceu com as editoras sobre as quais eu comentei no vídeo passado, começando pela Antofágica. Naquela ocasião, eu critiquei muito o fato do catálogo da Antofágica ser muito previsível.
E um fato que deve ser dito em favor da Antofágica. A Antofágica foi a única editora que deixou um comentário naquele vídeo. Então, parabéns, Antofágica, por essa possibilidade de diálogo. Então eu dizia que o catálogo da Antofágica era muito previsível, eles publicavam os clássicos que já estavam sendo publicados por outras editoras e que eu estava cansado daquela história de que a Antofágica ia publicar um livro e a hora que você via, mais 3 editoras estavam publicando o mesmo livro ao mesmo tempo. Eu sinto que ainda há certa previsibilidade no catálogo da Antofágica, que poderiam estar sendo mais ousados dentro aí dessa esfera dos clássicos mesmo, não precisa mudar. Mas agora eu não sinto que eles estão publicando coisas que todas as outras editoras estão publicando, porque parece que as outras editoras pararam de publicar tantos clássicos como os que a Antofágica vem publicando. Não sei. Por exemplo, a Clássicos Zahar deu uma diminuída no ritmo, a Penguin deu uma diminuída do ritmo, e por aí vai. Um outro ponto da Antofágica que eu ressaltaria são as artes gráficas. Eu gosto do fato de que a Antofágica publica clássicos e não porque publica clássicos deixa de dar a eles um aspecto moderno e contemporâneo. Eu não gostaria de ver livros clássicos com capas adamascadas, pinturas de época, não me agrada particularmente. Mas tem hora que eu acho que eles pesam um pouco a mão e as pessoas criticam e eu acho que eles acabam perdendo leitores. Por exemplo, a arte gráfica daquele livro Cândido ou o Otimismo, do Voltaire, é muito estranha. A arte gráfica que lançaram agora para o Mágico de Oz, eu tentei compreendê-la, mas eu ainda acho ela estranha. A desse livro aqui, o Quincas Borba, olha, é esquisita, eu não fico muito feliz quando eu vejo essas imagens, por exemplo. Tá, não é uma imagem clássica, eu sei, mas mesmo para uma arte moderna, contemporânea, eu acho esquisitona demais. Há casos, porém, dos quais eu gosto bastante. O caso do Macunaíma é um deles, de Lady Chatterley, daquela edição polêmica de Um Teto Todo Seu, eu gosto do que a editora fez ali. Mas tem, assim, umas artes que realmente ficam esquisitas. Então eu só pediria à editora para ser um pouco mais comedida, não deixar de ser ousada, mas nesse ousado eu acho que dá para não ser esquisito e desagradar todo mundo. Enfim, entra um fator subjetivo aqui, mas eu sei que muita gente deixa de comprar os livros deles por conta disso, e então pode ser algo positivo para a editora cuidar. A outra editora que eu menciono é a Editora Globo. Esse, para mim, é o caso que não mudou nada, piorou. Naquele vídeo de 2 anos atrás, eu comentava sobre o abandono da publicação da Comédia Humana do Balzac, que a princípio seria publicada em 17 volumes, foram publicados 9 e depois mais nada. Aquilo é um caso emblemático de desrespeito com o leitor, com as várias pessoas que compraram livros, que abriram espaços enormes em suas estantes só para ter aquela coleção, que eu conheço gente que fez isso. Por que que piorou? Eles não só não lançaram os volumes físicos, como lançaram apenas em e-book os volumes 10 e 11, também sem darem muita perspectiva sobre os demais. É uma coleção que começou eminentemente física, grandiosa, ocupando espaço na estante. Virem agora e só lançarem o 10 e o 11, e em e-book, continua sendo um grande desrespeito. Eu acho que, assim, é uma editora que continua em funcionamento, que não faliu. Ainda que não fosse financeiramente viável publicar esses 17, eu acho que por uma questão de honrar o leitor, de compromisso com o cliente, mesmo com prejuízo, eles deveriam publicar os 17. Porque não tem cabimento. Você perde a confiança na editora. Se hoje ou amanhã eles vierem com uma nova coleção, sei lá, de 5 volumes, você não vai comprar essa ideia, porque sabe Deus se vai chegar ao 5º mesmo. E é uma editora também que eu sinto que não comunica muito bem os seus livros. Continuam publicando coisas interessantes, mas a informação a respeito disso não tem chegado até a mim, pelo menos.
Uma outra editora que eu volto a mencionar é a Editora 34. Eu criticava naquela ocasião o fato de que a Editora 34 era muito pouco ligada às redes sociais. Eles acabavam de estrear um perfil no Instagram e a relação com produtores de conteúdo era ainda menor. Houve um progresso, o Instagram deles é mais ativo, eles têm, não um programa de parceria, mas uma relação, sim, com produtores de conteúdo. Eu vejo eles enviando livros, compartilhando coisas de alguns produtores de conteúdo que falam mais sobre livros do catálogo deles. Então, houve um modesto incremento, mas para mim, a Editora 34 tem potencial de fazer muito mais coisa online do que ela vem fazendo. O famoso compartilhar stories, sabe, em que foi marcado? Dá para fazer muito mais do que isso. Outro fato que continua problemático para eles é a questão dos e-books. Meu Deus, eu pesquisei, aquele livro Escute as Feras, que está sendo tão lido, não tem e-book. Os contos completos da Virginia Woolf que estão sendo lançados agora, que eram lá da Kozak, que eles estão relançando, super bacana, não tem e-book. Aquele Gargantua e Pantagruel do Rabelais, não tem e-book. Entre vários outros exemplos. Gente, e-book é uma coisa básica. A editora desse tamaninho aqui publica e-book. Porque cargas d'água, a Editora 34 ainda não publica e-books sistematicamente. Eu não entendo. Uma editora que para mim foi o case de sucesso do vídeo, que eu acho que alguém lá dentro assistiu aquele vídeo, fez anotações e transformou isso num programa, é o Grupo Editorial Record. Inclusive parceiro aqui do canal, mas não vou elogiar só porque é parceiro, não. A Global é parceiro e eu fiz a minha crítica. É porque, assim, é que eu acho que eles realmente revolucionaram aquela editora e isso se reflete nas vendas. Eu havia dito que o Grupo Editorial Record tinha um catálogo meio caótico. Por quê? Porque eles publicam muitas coisas ao longo dos anos, coisa boa, mas que vai se perdendo. É tanta coisa que esquecem de reeditar. Você perde até a noção de que a editora publicou aquele livro e por aí vai. Eu também criticava naquela ocasião o fato de que a comunicação deles nas redes sociais era muito voltada para o adolescente, tinha um tom meio histérico assim, sabe? Que não comunicava muito bem com o leitor adulto. Eu acho que passou por uma revolução exemplar desde então. Para mim, a Editora Record é a que melhor se comunica nas redes sociais, no Instagram em particular. Eles, de fato, estão trabalhando o catálogo. Eles fazem posts interessantes que não se limitam, como muitas editoras fazem, aos lançamentos. Como eles têm um catálogo muito vasto, eles estão constantemente trabalhando esse catálogo nas redes sociais de modo a que ele não morra. Os posts são muito bonitos, são muito bem feitos e são interessantes. Eles pegam, por exemplo, alguns recortes e a partir daqueles recortes eles vão trabalhando os vários livros da casa e fazendo com que eles não fiquem mortos ali no catálogo. Então, sei lá, eles pegam 5 livros sobre a floresta amazônica, 5 livros sobre determinado episódio do Brasil República, sabe umas coisas assim? E você ali, nesses 5 livros, realmente descobre coisas que você não conhecia do catálogo da editora. Do mesmo modo com os grandes escritores deles. Eu sentia que o tratamento não era tão legal como merecia. Mas agora eu sinto que eles vêm trabalhando melhor o Gabo, vêm trabalhando muito bem o Carlos Drummond de Andrade, vêm trabalhando melhor vários outros grandes escritores que estão na casa. Então, é um caso em que o catálogo passou a ter um corpo, uma estruturação maior e por isso a ficar mais vivo no presente e a comunicação passou a ser mais eficiente. A relação com os produtores de conteúdo também foi sendo aperfeiçoada, as regras de participação no programa de parceria, a disponibilidade, a amplitude desse programa. Dá para perceber que a Editora Record está muito ligada nos fenômenos atuais. Tanto é que é uma editora que hoje em dia, quando você entra naquela lista do Publish News, muitas vezes, em muitas semanas, eles são o grupo que mais vendeu. Coisa que não vinha acontecendo antes. Então, isso reflete uma mudança de postura da editora. O papel, que sempre foi uma crítica nossa, deu uma melhorada,
mas eu ainda acho que dá para ser melhor ainda. Os livros podem ser um pouco mais robustos fisicamente, mais duráveis. Acho que dá para caminhar nesse sentido. Ainda dá para melhorar a relação com os produtores de conteúdo. Por exemplo, houve um evento no ano passado, no final do ano, em que eles anunciavam os lançamentos deste ano. Eu fui participar desse evento, ainda que de forma online. E qual não foi minha surpresa quando o foco foi exclusivamente em literatura young adult. Ok, eles vendem muito para o young adult, mas eles também vendem para a literatura adulta. Eu acho, por exemplo, que esse tipo de evento poderia contemplar melhor e engajar melhor os produtores de conteúdo de literatura dita mais adulta, vamos dizer assim. Um outro caso, e aí eu falo de um caso que me toca o coração mesmo, é o da Nélida Pinhon. Eu acho que a obra da Nélida vive um momento delicado depois de sua morte e que é preciso cuidar dela de uma forma um pouco mais enérgica. Eu acho que a editora ainda fez pouco. A Nélida faleceu, eles fizeram um post, ok, é o que deveriam fazer, mas desde então eu acompanho as redes sociais deles e não houve mais produção de conteúdo a respeito da Nélida e nem houve lançamentos, nem comunicação sobre se esses lançamentos virão. O grande clássico da Nélida Pinhon, República dos Sonhos, continua custando muito caro, o que afasta muitos leitores. Essa edição não tem o melhor dos materiais e, além disso, ela não está disponível em e-book, o que consegue afastar ainda mais os leitores. Então, eu pediria uma atenção muito especial da Record para o caso da Nélida Pinhon. Por que não promover a Nélida Pinhon como autora homenageada da Flip? Por que não levar a Nélida Pinhon para a capa de uma revista literária? As editoras acabam influenciando isso. Por que não tentar? Por que não levar a Nélida Pinhon para um episódio da 451, aquele que homenageia escritores? E por aí vai. Eu acho que há muito potencial. Dá para trabalhar, por exemplo, aquela história da Nélida ser conectada a tantos grandes escritores do mundo inteiro, né? Como aquela fotobiografia revela, que não é publicada pela Record, poderia ser. Enfim, Record. Nélida é um tesouro, explore esse tesouro para o bem da literatura brasileira. Caso da Global, eu já critiquei esse box. A editora Global faz coisas que eu acho muito positivas. Por exemplo, todos os livros saem em e-books e eles têm dado uma atenção muito especial aos audiobooks. Muitos livros do catálogo saem em audiobooks, às vezes livros extensos, como os do Darcy Ribeiro ou do Gilberto Freire, eu acho louvável. Os audiobooks do Guimarães Rosa são obras de arte, são coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Se você não ouviu, ouça, muda tudo a sua experiência literária. Eu gosto que eles estejam publicando, sem ficar demorando muito, toda a obra do Guimarães e toda a obra do José Lins, mas eu ainda acho que falta a editora comunicar-se melhor com o público. Eu ainda vejo na Global um ar de livros que você lê na escola, mas não necessariamente compra na livraria. Eu ainda vejo na Global, por algum motivo, esse ar. E eu acho que isso não contribui para fazer o livro chegar ao leitor. Então eu acho que dá para aperfeiçoar isso. O programa de parceria eu participo. Eu, em alguma ocasião, já até tecia minhas críticas a ele dentro do próprio programa. Acho que dava para melhorar. E eu acho, sobretudo, que permanece aquela crítica ao papel branco. Os leitores não gostam do papel branco. Por favor, Global, pense em publicar certos livros no papel amarelado. Vai fazer muita diferença, acreditem. Muita gente deixa de ler, por exemplo, o livro de José Lins do Rico por conta disso. E é uma pena mesmo. Troquem esse papel, eu acho que vai ser sucesso. Companhia das Letras, para finalizar, Companhia das Letras, parceira aqui do canal, uma editora que eu leio pra caramba, que todo mundo lê pra caramba, e por isso também existem muitas demandas, porque a gente está sempre muito envolvido com ela. Naquele momento em que eu fiz o primeiro vídeo reclamando das editoras brasileiras, eu tinha medo sobre o destino da Zahar, que acabava de ser comprada. Passados 2 anos, eu acredito que a Zahar continua pujante, eu acho até que mais pujante do que vinha sendo. Eles continuam publicando muito livro de psicanálise e de não ficção, como faziam antes, né? Essas são 2 grandes marcas da editora.
Só que eu acredito que os clássicos Zahar perderam um pouco o ritmo. E isso é ruim. Tanto é que, lá no caso da Antofágica, nem tem tanta coincidência mais de publicação de clássicos, justamente porque o clássico Zahar perdeu um pouco o ritmo. Eu acho uma pena. Eu continuo achando que a Alfaguara poderia ser uma editora muito mais pujante do que ela vem sendo. Eu continuo lamentando que eles deixaram de publicar os livros da Alfaguara com esse padrão que é seguido mundialmente. Mundialmente. As capas da Alfaguara em espanhol são deslumbrantes, seguindo esse padrão. E, por exemplo, nos casos como do Mário Vargas Llosa, houve uma ruptura na coleção, porque os livros eram publicados assim e agora são publicados assim ou de outro modo que não comunica um com o outro. Acho uma pena. Eu acho que a companhia continua padecendo do problema de ser grande demais, ter um catálogo grande demais e naturalmente não conseguir dar conta de todo ele. O que existe de ficção literária perdida lá naquele catálogo da companhia não tem fim. E especialmente escritores latino-americanos. A companhia publicava muitos escritores latino-americanos e até portugueses e espanhóis, começo dos anos 2000, e depois deu uma parada ou uma diminuída bem sensível. Mas quando você vai pesquisar certos escritores, você sempre acha aquelas edições esgotadas da companhia de 2005, 2007, 2008. Acho que seria muito importante, até por conta dos valores da editora, voltar a publicar mais latino-americanos. Por exemplo, este livro aqui que eu li, o Santa Evita, do Tomás Eloy Martínez, ele estava há anos esgotado. Só foi republicado agora porque teve uma série no Star+. E ainda assim, não republicaram um livro anterior sobre o Perón, que eles também publicavam e era do Tomás Eloy Martínez. Então, eu acho que a companhia precisa se segmentar mais. Tudo bem, talvez eles não vão vender os selos que eles compraram, mas dar cada vez mais autonomia a esses selos, de modo a que eles possam trabalhar os seus catálogos e não deixar nada ficar perdido. E uma atenção cada vez maior para esses livros que vão esgotando, que as pessoas vão se esquecendo deles, mas os leitores continuam procurando. Eu acho que em termos de comunicação, a companhia melhorou algumas coisas em termos de transparência e previsibilidade. Eu cito como exemplo um post que eles fizeram no Instagram, quando começaram a publicar este escritor, Abdul Razak, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, eles disseram expressamente quais seriam os livros desse escritor que seriam publicados. Ou seja, não criaram falsas expectativas em ninguém de que publicaria a obra completa, etc, etc. Não. Disseram o que fariam, foram transparentes. Outra coisa que eu achei que eles foram transparentes, quando eles deram uma nova roupagem para as obras do Milton Ratum, primeiro, eles deram essa nova roupagem para vários livros de uma forma coerente e também comunicaram que isso estava acontecendo e quais eram os livros em relação aos quais isso estava acontecendo. Achei também um ponto muito positivo e que atende a algumas das reclamações que nós fizemos no vídeo passado. A companhia tem um programa de parcerias, mas eu sinto que esse programa de parceria pode render muito mais para os parceiros e para a editora. Dá para se envolver muito mais, de uma forma muito mais orgânica e eficiente com esses parceiros, além de simplesmente enviar os livros e eventualmente compartilhar uma postagem. Acho que é um campo fértil, que a companhia tem muito a ganhar nele e os parceiros, por tabela, também vão ganhar. E há algumas coleções que continuam problemáticas, né? A do Érico Veríssimo, pouca coisa melhorou. Eles parecem insistir na ideia de não voltar a ter a coleção colorida, né, do arco-íris completa. Republicaram o Incidente em Antares, numa edição em capa dura, muito bonita, ótimo. Mas seria muito melhor se tivessem publicado naquele padrão que as pessoas esperam para completar sua coleção das obras completas. Eu acho que chegou a hora deles darem uma nova roupagem aos livros da Lígia Fagundes Telles. Eu sinto que desde que a Lígia faleceu,
a sua obra corre o risco de começar a ser esquecida. Eu acho que precisa de um elemento assim para dar um up de novo. Aqueles contos completos foi uma boa iniciativa, mas precisa de mais. Talvez dar uma nova roupagem aos livros da Lígia, como deram aos do Saramago, seja uma forma de fazer isso. E eu tenho uma dúvida. O Monteiro Lobato, eles começaram numa toada de publicar as obras do Monteiro Lobato, na Companhia das Letrinhas, lógico, havia todos aqueles comentários contextualizando certas coisas da obra do Monteiro, mas deram uma boa parada. Será que vão continuar? Será que desistiram? Enfim, eu que vinha fazendo essa coleção, fico com esse questionamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like se gostaram e deixem nos comentários aquilo que eu não disse, mas que deveria ter dito. A gente continua conversando ali. Não se esqueçam que para esse canal continuar é preciso que ele seja financeiramente viável. Para isso, utilize os links da Amazon, participe do meu clube de leituras e incentive esses vídeos curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Um abraço e até mais!